amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Começamos mais uma aula de gramática e na aula de hoje vamos trabalhar um pouquinho de verbos e vamos entender quais são as duas formas de futuro. Como assim, tia Dani? Pois é, nós temos duas formas de representar o futuro, tanto na nossa fala como na escrita. E é isso que nós vamos descobrir. E essas duas formas, elas são consideradas corretas, tá bom? Então é só pra gente entender que existe duas maneiras diferentes de falar o futuro em uma frase. Para entendermos melhor, vamos só relembrar um pouquinho o conceito de verbos. Quem aí lembra? Os verbos situam ações e os estados em presente, passado e futuro. Para isso, eles mudam as suas terminações. Coloquei aqui alguns exemplos dessas mudanças nas terminações dos verbos. Vamos olhar aqui o presente, ó. Temos a seguinte frase: todos ficam quietos e olham para Anitta. Vejam que nós temos grifado o M da palavra ficam e olham, tá bom? Então, aí é a terminação do verbo ficar e olhar no presente. Agora, vamos analisar o passado da mesma frase. Todos ficaram quietos e olharam para Anitta. Veja que nós temos aí grifados agora o ram, né? O ram dos verbos ficaram e olharam, né? Do verbo ficar e olhar. Então, nós temos uma terminação diferente no passado. E a mesma frase, só que no futuro, já aparece uma outra terminação, ó. Vejam bem. Todos ficarão, tá bom? Vamos sempre lembrar que na terceira pessoa, a diferença entre o passado e o futuro está no uso do tio ou do M, né? No passado, a gente usa a M. No futuro, a gente usa a tio O para representar o futuro. Então, todos ficarão quietos e olharão para Anitta. É algo que ainda vai acontecer. Então, nós temos essas três formas verbais: o presente, o passado e o futuro, ok? Como eu falei para vocês, nós vamos analisar hoje o futuro, tá bom? Então, olha só. O futuro, ele pode ser construído apenas com um verbo ou com dois verbos. Como eu falei para vocês, né? A gente pode representar de duas maneiras. Essas maneiras são exatamente essas: representando o futuro apenas com um verbo ou representando com dois verbos. Sendo o primeiro deles uma forma do verbo ir. Pode não ter ficado claro, mas agora eu vou colocar aqui o exemplo para você entender melhor. Então, futuro com um verbo. Eu tenho aqui dois exemplos do futuro com um verbo só. Nós passaremos no parque no fim de semana. E a outra frase: os alunos lerão os poemas. Então, essa é a maneira de usar o futuro apenas com o verbo. Veja que aí nós temos destacado os verbos passaremos e lerão, porque eles estão flexionados no futuro, ok? Agora vamos ver a segunda forma de expressar o futuro. Agora essa possui dois verbos. Veja só, nós vamos passear no parque no fim de semana. E a outra frase: os alunos vão ler os poemas. Observem que o verbo ir está flexionado aí no futuro, ó. Nós vamos, os alunos vão. Já o outro verbo que acompanha o verbo ir, ele não está conjugado, ele está no infinitivo. Veja que ele termina com R. Sempre que o verbo terminar em R, ele está no infinitivo, não está sendo conjugado, não está sendo flexionado, igual nos exemplos anteriores. Lá nos exemplos anteriores, nós vimos que o verbo passear, ele estava flexionado para o futuro, estava passearão, e o verbo ler estava lerão. Mas aqui, como eu flexionei o verbo ir, não tem necessidade de flexionar o verbo passear e ler. Ok, vocês estão entendendo? Vamos aprofundar mais nesse assunto. Eu quero que vocês observem aqui essas tabelinhas que mostram o tempo futuro, né? Alguns verbos. Eu vou mostrar aqui primeiro o verbo fazer, ok? Então, aqui é a maneira de construir o futuro apenas com o verbo. Veja só. Eu farei a tarefa.
Ele ou ela fará a tarefa. Nós faremos a tarefa. Eles ou elas farão a tarefa. Então, nós podemos flexionar dessa maneira. E também podemos modificar e usar os dois verbos, né? A segunda opção de futuro, que seria eu vou fazer a tarefa, ele ou ela vai fazer a tarefa, nós vamos fazer a tarefa e eles ou elas vão fazer a tarefa. Então, só o que modifica aí no caso seria, só o que se flexiona seria o verbo ir e os demais verbos continuariam no infinitivo. Agora, vamos ver esse exemplo do verbo dizer. Eu direi a resposta certa. Ele ou ela dirá a resposta certa. Nós diremos a resposta certa. Eles ou elas dirão a resposta certa. Vamos modificar para ver como fica? Eu vou dizer a resposta certa. Ele ou ela vai dizer a resposta certa. Nós vamos dizer a resposta certa. Eles ou elas vão dizer a resposta certa. Certo? Então, aqui mostrando sempre as duas maneiras de dizer o futuro. Vamos para mais outro exemplo com o verbo trazer agora. Então, vamos lá. Eu trarei o livro, né? Como que eu posso modificar para a segunda forma? Eu vou trazer o livro. Ele ou ela trará o livro. Ou ele ou ela vai trazer o livro. Nós traremos o livro. Ou nós vamos trazer o livro. Eles ou elas trarão o livro. Ou eles ou elas vão trazer o livro. Então, nós temos essas duas opções de uso dos verbos no futuro. Vamos agora fazer algumas comparações. Letra A, o trem partirá no horário. Letra B, o trem vai partir no horário. Veja que o sentido da frase não muda, ela continua correta, ela continua gramaticalmente correta, certo? Outro exemplo. A, as lojas fecharão mais cedo hoje. B, as lojas vão fechar mais cedo hoje. Próxima comparação. A, nós aprenderemos a desenhar com tinta a óleo. B, nós vamos aprender a desenhar com tinta a óleo. E por fim, o último exemplo, a última comparação. Letra A, eu treinarei com meus colegas. E B, eu vou treinar com meus colegas. Então, ambas as frases estão corretas. Você pode escolher, pode optar por uma das duas na hora de utilizar, na hora de falar o futuro em uma frase. Ok? Agora, meus amores, vamos falar um pouquinho sobre ortografia. Já que a questão gramatical dos verbos já ficou esclarecida, vamos só relembrar um pouquinho dos usos do S e do Z. Tem aí no livro de vocês, lá na seção ortografar, logo após o conteúdo dos dois verbos, nós temos algumas questõezinhas sobre o uso do S e do Z. Então, vamos só relembrar a regrinha deles? Em início de palavras, o som de Z, né, quando a gente usa o Z, será sempre representado pela letra Z. Nenhuma palavra vai ter som de Z e vai começar com S. Ela sempre vai começar com o Z se ela tiver o som do Z, ok? Como, por exemplo, zero, zebra, zinco, todas essas palavras iniciam com Z. Se fosse um S, ia ficar diferente, ia ficar outro som, tá certo? E aí nós temos também a regrinha das vogais, olha só. Entre vogais, a letra S tem som de Z e as letras SS som de C. Então, veja só, quando eu estou entre vogais e eu uso apenas um S, essa regra vocês até já sabem. Esse S ficará com som de Z. Veja aí o exemplo. Asa, presa, casar, não é? Tem o som de Z. E aí, gente, quando eu coloco os dois S's, o meu som já muda. Ele não fica mais o som de Z, ele fica o som de C, ó. Caçar, pressa e aça. Veja que essas palavras, elas
só altera o S, né? Só altera que uma é com um S e outra com dois S. Mas o sentido, o significado e o som da pronúncia também muda, ó. Prestem atenção. Asa, né? Com um S só, que tem som de Z. E aça, com dois S. Então, vejam a diferença entre essas duas palavras. E aí, para saber se você está dominando mesmo o uso dessas palavrinhas com S, com Z, com SS, eu quero que vocês respondam as questõezinhas do Ortografar. As informações e páginas estão lá na Agenda Edu. Confiram lá, tá certo? Nossa aula termina por aqui. Muitos beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!